Oi, gente! Hoje eu vou falar para vocês quais foram as minhas leituras do mês de janeiro, as primeiras leituras do ano de 2021. Então, antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva também, já curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Eu comecei o ano, na verdade, com uma grande bomba, que foi com a série do Povo do Ar. Eu li os dois últimos livros, que é O Rei Perverso e Rainha do Nada. É uma trilogia da Holly Black de fadas, né, do Reino das Fadas, onde eles são, assim, bem diferentes. São personagens diferentes por conta deles serem realmente cruéis, igual diz, né, no primeiro livro, que é o Príncipe Cruel, o Rei Perverso. Realmente eles são personagens com uma índole não muito boa. Mesmo entendendo isso, mesmo entendendo que se tratava ali do universo, de como que os personagens, né, cresceram nesse lugar e tal, eu não consegui me afeiçoar a nenhum personagem dessa série, gente. Infelizmente, eu acho que no primeiro livro eu fui com muita sede ao pote. Ele já tinha quebrado um pouco as minhas expectativas no primeiro livro, mas mesmo assim eu me forcei a dizer que eu tinha gostado dele, só que eu tinha gostado dele com muitas ressalvas, porque aconteceram algumas decisões ali pro final do livro que eu não tinha curtido muito, na real. E daí eu tinha dado 4 estrelas pro livro, né, porque eu tinha gostado com ressalvas. Mas daí, gente, eu li o segundo e o terceiro livro e foi só decaindo pra mim o que eu sentia por essa série. E, por favor, gente, não briguem comigo, porque eu sei que é uma das favoritas aí de muitas pessoas, mas comigo não funcionou. Eu achei a série muito bobinha, sabe? As coisas que aconteciam, as decisões que aconteciam, eu achava tudo muito bobo, tudo muito sem sentido. Parecia que era uma série infanto-juvenil, com personagens um pouquinho além da idade, né, pra infanto-juvenil. Eu achava tudo muito bobo, tudo muito sem sentido. Então, eu achei que ficou muito estranho, muito estranho. Não funcionava pra mim o jeito que as coisas aconteciam nesse livro. Então, além de eu não gostar dos personagens, de eu não me afeiçoar a nenhum deles, eu acabei também não me interessando nas questões políticas, nas decisões que eram tomadas aqui na história, nas reviravoltas que aconteciam. Nem se fala, então, porque eu achava tudo muito bobo, as reviravoltas que era pra eu me surpreender, eu revirava os olhos quando acontecia. Sério, gente, eu não consegui gostar, assim, do livro. Foi uma fantasia que não me surpreendeu, não me cativou. E a Judy até poderia ter sido uma personagem que eu poderia gostar um pouquinho mais, porque ela é bem determinada, ela vai atrás de se destacar em tudo, mas ao mesmo tempo eu não entendo por que ela quer se destacar tanto num universo onde todo mundo tratou ela muito mal, num lugar onde todas as pessoas são horríveis. Ela poderia muito bem ter ido embora, ter ficado lá no mundo dos humanos e esquecer esse lugar pra sempre, sabe, que causou traumas pra ela. Ao invés disso, ela quer se envolver em tudo, ela quer estar ali liderando, quer ser igual eles. É isso, gente, ela quer ser igual eles. Eu acho que até se o livro fosse voltado pra vingança, dela querer se vingar de todo mundo, matar todo mundo, eu até ia gostar mais. Mas ela querer ser igual eles, eu não consegui entender isso, porque eles são pessoas horríveis. Eles trataram ela muito mal a vida toda, porque ela passou, assim, 10 anos da vida dela, se eu não me engano, nesse lugar, sendo muito humilhada. Ela sempre foi humilhada o tempo todo, e eu não entendia como que ela queria se igualar a eles, né, se tornar um deles. E não chegamos ainda na parte do romance, né, porque ela acaba se envolvendo com um personagem aqui que eu não entendi como que ela passou a gostar tanto dele, gente. Sabe, foi tudo muito rápido e eu sentia que ele não fazia nada pra realmente ela amar ele. Eu não sentia, sabe, uma faísca, aquela coisa. Eu não conseguia sentir a química dos personagens. Então, esse livro realmente não funcionou comigo, porque provavelmente todas essas coisas que eu não gostei, vocês devem ter sentido totalmente o contrário. Então, não tem como a gente debater isso, porque foi questão do que cada um sentiu aqui ao longo do livro. E realmente essa série não funcionou comigo. Daí, gente, eu li um livro muito, muito bom de um autor brasileiro. É um grande clássico, né, esse livro, que é Capitães de Areia, do Jorge Amado. Eu nunca tinha lido Jorge Amado. E muitas pessoas também falaram que esse livro lia na escola e tal. Eu nunca tive a oportunidade também de ler na escola.
Então, gente, eu acabei me surpreendendo muito, eu acabei me envolvendo bastante na escrita do autor. Uma coisa que estranha um pouco é que os personagens têm nomes, têm apelidos e são muitos personagens. E daí até você se acostumar e entender quem é quem e guardar assim qual que é o apelido de cada um, leva um tempinho assim para você se ambientar nessa parte na história. E também o livro tem muitas gírias, né, que eles usam, que também você precisa se adaptar um pouco. Essa história se passa na Bahia e aqui nós temos esse grupo de meninos que são os capitães de areia, que são meninos de ruas abandonados e que vivem do furto. Então essas crianças, elas não tiveram a oportunidade de estudar, de ter uma família, de ter um lar. Então elas vivem ali num lugar ali na praia. Eles vivem de doações, né? As pessoas dão roupas, dão comida e também eles vivem da criminalidade, né? Eles bolam alguns planos para tentar furtar algumas coisas das casas, enganar algumas pessoas. Então você meio que passa um paninho nessas crianças, porque, gente, você acompanha aqui ao longo do livro que eles não têm muita oportunidade de saírem disso. E às vezes, quando aparece uma oportunidade, não é tão fácil assim deles saírem, né, ali do grupinho do Capitães de Areia. Não é tão simples. Não é simples, gente, porque a sociedade realmente não deram oportunidade para essas crianças. E isso, gente, é muito atual ainda, né? Existem muitas crianças aí que vivem da rua, que vivem de esmola e que acabam entrando, né, na criminalidade por não terem opções. Toda a crítica social que o autor coloca aqui no livro é incrível, gente. É muito bem escrita e faz você refletir sobre muitas coisas. E além disso, você vai acompanhando esses personagens e conhecendo eles melhor ao longo da história. Alguns até recebem novas oportunidades, então você vê aqui o que vai acontecer com eles. E também aparece uma menina no meio desses meninos e que, quando chega nessa parte, parece que transforma o livro, sabe? Eu me senti muito mais interessada também quando apareceu essa menina e no final, gente, tem frases tão lindas. A escrita do autor traz algumas palavras assim bonitas de serem lidas. Então, eu me senti bem emocionada assim em algumas partes aqui no final do livro e eu achei tudo muito bonito assim, as reflexões que ele trouxe pro final também. Então, com certeza foi um livro 5 estrelas. Eu também li um lançamento da editora Paralela, que é O Impulso. Esse daqui é uma prova antecipada que eu recebi antes do lançamento para contar para vocês a minha opinião. Então tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse livro. Ele é um drama psicológico. Ele pode ser considerado um thriller, até estavam querendo vender ele como thriller. Mas eu digo para vocês não irem com expectativas de thriller. Ele é um grande drama, onde uma mulher tá falando com o seu marido sobre a experiência que ela teve com a sua primeira filha. É um livro que vai falar sobre maternidade, sobre a idealização da maternidade, porque acontece de mulheres não terem uma experiência tão incrível e maravilhosa como muitas mães tiveram. Aqui nós temos uma personagem diferente, que teve uma experiência diferente com a sua filha e ela não teve também grandes exemplos na sua vida, né? Ela foi abandonada pela sua mãe, tem uma história ali também com a avó dela que a gente acompanha aqui e ela tinha na cabeça, né, que ela ia ser uma mãe melhor do que a sua mãe foi, mas daí quando a criança nasceu, né, as coisas não foram bem assim como ela imaginava. Então a gente acompanha aqui relatos dessa personagem, a narrativa é dela falando com o seu marido, até por isso que o livro envolve bastante o romance do casal, porque a experiência dela como mãe afetou muito o casamento dela também, então nós acompanhamos tudo que acontece e acaba sendo um grande drama de casal aqui, um grande drama assim de mãe com filha, e é um livro que mexe muito com o psicológico também da personagem, então ele é mais classificado como um drama psicológico, então se você se interessa por esse assunto, vejam o vídeo que eu fiz aqui no canal para lerem esse livro, porque eu achei ele muito bom. Outro livro que também tem vídeo aqui no canal é o da tag Inéditos do mês de janeiro, que foi Frida Kahlo e as Cores da Vida. Aqui nós temos uma história fictícia sobre a vida da Frida, que foi uma grande artista mexicana que inspirou muitas pessoas e tem quadros belíssimos, principalmente de autorretratos. E aqui nós acompanhamos a história dela, né, baseado na vida real dela. Mas aqui nós temos uma Frida muito romântica, porque o livro eu considero ser um romance, porque ele é muito focado na história dela com o Diego Rivera. Ela foi casada
com ele por muitos anos e não era um casamento perfeito, não era um casamento fiel, então nós acompanhamos aqui todos os sentimentos da Frida dentro desse relacionamento e como ela colocava esses sentimentos nas obras dela, na hora de pintar, as inspirações que ela tinha eram todas baseadas na vida dela. Também fala muito da saúde dela, que ela tinha muitos problemas de saúde, isso influenciava também na hora dela pintar. Então, eu achei que foi uma experiência muito interessante. Só que o livro, ele não se aprofunda tanto em coisas que eu queria que ele se aprofundasse mais. Eu achei que a história passava tudo muito rápido. Então, foi um livro com pontos positivos e pontos negativos pra mim. Então, vejam a resenha que eu fiz aqui no canal também. No vídeo tem unboxing da caixinha da Tag Inéditos, caso vocês tenham interesse em ver o que veio na caixinha. E daí o meu primeiro livro favoritado de 2021 foi O Assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie. Gente, fazia tempo que eu não li um livro da Agatha Christie. O ano passado eu acho que eu só li um livro dela e esse ano eu quero ler mais. Esse daqui foi o meu 13º livro da autora. Eu sou muito fã dela, eu adoro livros policiais e investigativos e aqui nós temos uma boa dose do que a Agatha Christie faz de melhor, que é nos enganar o livro todo, gente. Eu me senti muito enganada quando eu cheguei no final do livro, porque aqui nós temos um elemento de história de thriller que eu já vi em outros thrillers, mas nos livros da Agatha Christie que eu li, eu não tinha visto isso ainda. Então eu não esperava por isso, porque eu pensava, ela não deve fazer isso nas histórias dela, mas ela fez aqui, na grande revelação do livro. Eu não esperava ser feita de trouxa o livro todo para descobrir isso no final. Então por isso que eu acabei me surpreendendo muito com a história. Aqui o assassinato desse homem, que é o Roger Ackroyd, é feito com esse punhal aqui da capa e ele é assassinado na casa dele. E daí o médico, que é amigo ali dele, da família, é vizinho do Hercule Poirot e acaba envolvendo o Hercule nessa investigação aí do amigo dele. E é esse médico que está narrando a história do livro. Então, daí aqui nós temos, é claro, muitos suspeitos, porque naquela casa, além de ter algumas visitas, além de ter os familiares do cara morto, tinha também muitos funcionários naquela casa. Então, tem muitos suspeitos aí pra gente tentar desvendar o mistério. E outra característica da Agatha Christie aqui, em relação ao Hercule Poirot, é aquele grande suspense que o detetive faz no final, onde ele já sabe tudo que aconteceu, ele fala, sentem aí que eu vou contar uma historinha pra vocês de como que aconteceu, e ele faz um grande mistério e só revela na última página do livro. Nós temos isso aqui também, né? O Hercule Poirot gosta muito de fazer isso, de fazer esse grande mistério aí no final do livro. Então foi um livro que me matou um pouquinho a saudade dos livros da Agatha Christie e eu acabei me surpreendendo muito com o final dele, por isso que foi um favorito 5 estrelas. E daí, gente, eu terminei a trilogia do Mundo de Tinta, lendo Morte de Tinta. Eu tinha começado a ler esse livro no final do ano, mas eu só terminei em janeiro. Ele é um livro bem grande. E eu acabei gostando muito da conclusão. Eu achei que esse último livro, ele é muito mais focado nos outros personagens que não são a Maggie. A Maggie era a protagonista só no primeiro livro. Aqui, ele é muito mais voltado aos personagens adultos, ao pai da Maggie, principalmente. O Mo acaba tendo uma construção incrível aqui nesse terceiro livro. Eu gostei de tudo que envolvia ele aqui. Também uma outra personagem que eu não posso revelar quem é, porque já é spoiler lá do primeiro livro, mas tem uma personagem aqui que é a minha favorita e eu gostei muito do envolvimento dela da história. Ela sempre estava preocupada com tudo e tinha uma garra assim incrível para resolver as coisas. Então o livro acabou me surpreendendo muito porque ele não acabou sendo tão infanto-juvenil, né? A protagonista, que era mais jovenzinha, ficou meio que de lado. A autora meio que esqueceu ela no churrasco e se preocupou ali com os personagens adultos da história. Então, até por isso, o único ponto negativo assim que eu vejo foi a parte da construção da história da Maggie, né? Ela meio que foi deixada de lado. Mas no fim, no geral, eu acabei gostando muito dessa trilogia. É um pouco lento, é um pouco desgastante de ler. Vocês têm que ter paciência para ler esse livro. Muitas pessoas acabam abandonando. Mas se você gosta aí de livros de fantasia, principalmente fantasia que envolve livros, que envolve histórias, você vai encontrar muito aqui, porque é o que ele tem mais de grandioso, é essa construção dessa história. A ambientação desse livro também é muito legal de acompanhar, então tem
um vídeo aqui no canal falando sobre a trilogia num geral, o que eu achei dela, o que você vai encontrar em cada livro, sem spoiler. Então vocês podem assistir tranquilamente para eu tentar convencer vocês a lerem e darem uma chance para essa série. Daí, gente, finalmente eu desencalhei alguns livros que eu estava prometendo ler há muito tempo. Então eu li A Noiva Fantasma e eu me surpreendi muito com o livro. Também foi outro livro 5 estrelas. Aqui nós temos essa menina que é a Ali. Ele se passa na Malaya de 1893, que era onde atualmente é os países da Malásia e Singapura. Então nós temos aqui toda uma cultura que envolve o que acontece após a morte, que envolve fantasma, que envolve todo esse clima, sabe? Que eu achei incrível. Isso é o que mais tem de legal no livro, é essa cultura pós-morte que o livro nos apresenta. Tem várias historinhas, primeiro, que a personagem já escutou, né, durante a vida dela, e depois acontece um grande acontecimento aqui, que ela acaba se envolvendo ainda mais sobre essas questões, né, que eu não posso falar o que é. Mas nesse livro aqui estão tentando arrumar um casamento pra ela com um cara que já morreu. Esse menino era filho único e ele morreu sem herdeiros, e daí tem uma cultura por trás disso, dos casamentos fantasmas. E o pai dela pensa em aceitar essa proposta porque eles estão com muitas dívidas e esse casamento vai trazer bastante dinheiro para eles, né? Mas mesmo assim ele tá tentando achar um outro noivo para ela, e enquanto isso ela acaba tendo sonhos com esse noivo dela, o noivo fantasma dela. E daí acontece uma outra coisa depois que muda totalmente a história, me pegou assim de surpresa, então eu achei que ficou muito legal. E uma coisa que me surpreendeu bastante é que eu pensava que o livro todo era romance, né, dela com esse noivo fantasma, mas não, gente. O livro é totalmente fantasia a respeito de fantasma, vida pós-morte. Ele tem toda essa ambientação de fantasia e uma grande aventura que a personagem acaba entrando. Então o romance, gente, é quase inexistente aqui no livro. Só no final dele que você se toca que vai ter ali um casal se formando. Isso acabou me surpreendendo muito, porque eu tava preparada para ler um romance e acabei encontrando uma grande fantasia que eu amei muito, amei tudo. E outra coisa também que me pegou de surpresa é que chegando pro final, aconteceu uma coisa que tava muito na cara que poderia acontecer, mas eu não tinha me tocado que isso podia acontecer. E nem a personagem, sabe? Chegou numa parte e, meu Deus, como que eu não pensei que isso poderia acontecer? E daí eu fiquei, eu também, como que eu não pensei que isso poderia acontecer? Então foi muito legal. E por fim, gente, eu desencalhei o meu maior encalhado aqui na estante, que foi Caraval, e foi uma grande surpresa, porque foi o meu segundo livro favorito do ano. Sim, eu dei 5 estrelas favoritado pra Caraval, que é um livro bomba, né, que muitas pessoas não gostam, muitas pessoas criticam, e eu acabei amando muito. Por isso que é importante, gente, vocês lerem e terem sua própria opinião sobre o livro, vocês podem se surpreender muito, e agora eu estou aqui pra tentar convencer vocês a lerem Caraval e darem uma chance pra ele. É uma trilogia, até agora só foi lançado 2 livros, eu já quero ler assim o segundo, e eu espero muito que a editora traga o terceiro livro, né, porque estamos sem notícias do terceiro. Aqui nós temos 2 irmãs, que é a Scarlett e a Donatella. Elas vivem em uma ilha e o pai delas é o governador dessa ilha. Ele é um cara muito horrível e ele controla muito a vida delas, ele maltrata muito elas. E a Scarlett está noiva de uma pessoa que ela não conhece, que o pai dela arrumou esse casamento, mas ela vê nisso uma oportunidade dela sair da ilha, sair das garras do pai e levar a sua irmã junto. E em paralelo com isso nós temos o Caraval, que seria um espetáculo, que na verdade é um jogo que acontece. Ele é organizado pelo Mestre Lenda. Esse cara, existem muitas histórias, muitas lendas sobre ele. A avó das meninas vivia contando histórias sobre o Mestre Lenda, então elas sempre ficaram fascinadas em assistir ao Caraval. Só que no último Caraval que teve, uma pessoa morreu, então faz tempo que não acontece o Caraval assim nas ilhas. E daí a Scarlett escreve cartas pro Mestre Lenda dizendo que elas sempre tiveram o sonho de assistir, de participar de um Caraval. E daí um dia o Mestre Lenda responde ela dizendo que vai acontecer o Caraval lá na ilha dele e que ela e sua irmã e o noivo da Scarlett estão convidados. Só que a Scarlett ainda vai demorar
faltar uns dias para ela se casar, ela ainda não conhece o noivo dela, e o carnaval vai acontecer antes do casamento dela. E daí acontece algumas coisas aqui, e no fim ela acaba parando lá no carnaval. Vou falar só isso, né, sobre a sinopse do livro. Gente, esse livro aqui é muito doido no sentido de você surtar, sabe, com a leitura. Porque as coisas que acontecem no carnaval mistura muito a realidade com a fantasia. A personagem até recebe esse aviso no começo, que não é pra ela acreditar em tudo que ela vê, não é pra ela acreditar em muitas pessoas que aparecem no seu caminho e que ela tem que tomar cuidado para não enlouquecer, porque o carnaval pode enlouquecer algumas pessoas de tão confusas que elas ficam com as coisas que estão acontecendo. E conforme a personagem vai se envolvendo nisso, você, leitor, também se sente da mesma forma que a personagem, com aquela paranoia de que será que isso tá acontecendo mesmo? Será que isso é real? Será que estão me enganando? Será que tudo faz parte do jogo? Será que é tudo de mentira, sabe? Você meio que enlouquece ao longo do livro e você fica questionando a sanidade da personagem também. Será que ela enlouqueceu? Será que ela tá imaginando essas coisas? Será que ela tá levando o jogo muito a sério? Porque se a pessoa leva o jogo muito a sério, eles falam que a pessoa pode enlouquecer. Então você fica se questionando o tempo todo se isso tá acontecendo com a personagem ou não. E isso te deixa muito surtado durante a leitura, sem contar as revelações que tem aqui pro final. É um surto atrás do outro, porque você pensa que é uma coisa e na verdade conta outra coisa e não era aquilo que estava sendo contado, sabe? Tem uma coisa em cima da outra. Eu achei esses surtos muito parecido com Recursão. É um livro de surtos, o Carnaval. Mas uma coisa que você deve ter em mente é que ele não tem explicações sobre a fantasia, sobre esse universo. São muito poucas as explicações. Não leia o livro pensando que isso vai ter tudo amarradinho, tudo certinho, explicadinho. Não, gente, ele não tem essas explicações. É um mundo, assim, lúdico, que você entra em tal lugar sem explicar como que todas as coisas funcionam, porque a magia ali acontece de formas aleatórias, ela entra num lugar e acontece uma coisa mágica, assim, sem explicação, sabe? É como se fosse Alice no País das Maravilhas. A parte fantástica, a parte lúdica do livro é bem semelhante ao País das Maravilhas, porque essa ilha do Mestre Lenda é uma ilha mágica, e os artistas também são pessoas misteriosas e mágicas, então acaba sendo tudo muito interessante. E também no livro a gente tem um romance. Algumas pessoas não gostam do romance por acharem ele meio sem química ou muito rápido na forma que acontece, e eu me senti bem envolvida no romance. Eu gostei bastante do personagem que se envolve com ela. Eu aceitei as explicações que teve para as coisas que aconteciam entre eles. Digamos que não me decepcionou, assim, eu achei ok pra mim, eu me envolvi bastante com os personagens aqui do livro. Então, gente, apesar de eu sentir que tem algumas coisas que, sim, podem desagradar algumas pessoas, comigo isso foi diferente. Eu não consegui sentir algum ponto negativo do livro que eu realmente não gostei. Não tem, gente, eu gostei de tudo, mas eu entendo que algumas coisas não vão ser tão agradáveis para alguns leitores como foi comigo. Então é por isso que é bom vocês lerem o livro e ver se ele vai funcionar com vocês. Eu gostei muito dele, tô muito ansiosa pro segundo livro. Tem uma coisinha que é revelada na última página, que era uma coisa que eu tava matutando, assim, desde o começo da história. E daí foi algo que ficou pro segundo livro, então eu tô muito ansiosa pra ler o segundo. Então, o Carnaval foi uma grande revelação aí pra mim, foi uma fantasia que me conquistou muito, e eu fiquei muito feliz de ter dado uma chance pra ele, porque foi um surto esse livro quando eu tava lendo. E, gente, era pra eu ter lido mais livros. Vocês acreditam que era pra eu ter lido mais 3 livros no mês de janeiro? Mas eu abandonei eles. Eu abandonei 3 livros. Então, eu não vou falar deles no vídeo das leituras, porque eu só falo das leituras concluídas, mas eu falei sobre eles no vlog de leitura. Então, não se esqueçam de acompanhar os vlogs. E eu também li a metade dos Miseráveis, mas eu só vou falar dele no vídeo das leituras quando eu concluir. Então, vocês também podem acompanhar o andamento da leitura dos Miseráveis no vlog. E é isso, gente. Se vocês gostaram das minhas leituras, me conte aqui nos comentários se você já leu algum desses livros ou ficou com vontade de ler algum. Aqui do lado eu vou deixar a playlist com as outras leituras que eu tive o ano passado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!